Sistema Único de Saúde, um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, que abrange desde o mais simples dos atendimentos, com uma aferição de pressão arterial, até transplante de órgãos. Um sistema lapidado durante os anos finais da ditadura militar em nosso país e alicerçado em 3 princípios éticos: universalidade, a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito. Equidade, tratar desigualmente os desiguais, investindo conforme a maior necessidade de cada um. E integralidade, atender a todas as necessidades da pessoa e promover a articulação da saúde com outras políticas públicas. Uma maravilha! Quem não quer morar em um país em que o acesso à saúde seja universal, integral e equitativo? Vivemos em um período extremamente conturbado. Mesmo antes da maior pandemia que nossa geração já viu, o Brasil parecia mergulhado em eterna crise. Uma crise econômica, social, política, de representatividade, uma crise de saúde, mas principalmente uma crise de ideias, de alternativas, uma crise de soluções. Desde soluções de Estado, propostas e programas que perpassam governos e servem primariamente à nação e não ao projeto político em vigência, passando por soluções sociais, como a população e profissionais que possuem relação direta com o sistema de saúde, assumindo o papel de protagonistas dessa transformação. O permanente estado de crise e a irritante ausência de soluções, somadas à demanda crescente pelo acesso à saúde, fazem com que seja mandatório uma análise do nosso sistema de saúde e de nossos processos assistenciais. A segunda década do século XXI está sendo caracterizada pela preocupação com a sustentabilidade de sistemas de saúde. Há de se considerar o envelhecimento da população, o aumento do número de comorbidades e de doenças crônicas, os custos altos e crescentes que não possuem relação com o aumento da qualidade da assistência prestada. Mas como ser economicamente sustentável em um país continental e com epidemiologia tão diversa? Por que ser economicamente sustentável em um país com tanta pobreza e desigualdade? Tem como ser economicamente sustentável e ser universal, integral e equitativo? Olha, nós somos universais, integrais e equitativos? Um dos maiores erros que existem é julgar os programas e as políticas públicas pelas intenções e não pelos resultados. Milton Friedman. Nós temos que decidir com qual régua queremos medir nossas políticas públicas de saúde. A régua da excelência ou da mediocridade? A tomada dessa decisão nos permitirá fazer essa passagem derradeira, abandonando o vitimismo para assumir um real protagonismo. Nós somos donos de um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, mas não podemos ser reféns. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Hipocast, o podcast que quer discutir saúde com liberdade. Eu sou o Vinícius de Souza, sou médico e sou o diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Nessa edição, nós vamos discutir sobre qual a relação ideal do Estado com as políticas públicas em saúde. E para conversar sobre isso, a gente conta hoje com o deputado estadual Fábio Osterman. Fábio, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, é um prazer te receber. Eu te conheço, mas nem todo mundo aqui que nos ouve conhece. Aqui no nosso programa a gente não tem muita regra, mas a gente tem um pedágio. Esse pedágio é a única regra que tem que ser seguida, a única coisa que a gente tem que preencher. E o pedágio são 2 perguntas. Quem é você e por que você faz o que faz?
Bom, Vinícius, um prazer estar aqui dialogando, batendo esse papo contigo e com os nossos ouvintes. Eu sou um fã do modelo de podcast, eu tenho meu próprio podcast, inclusive, que eu tenho sido um pouco desleixado, não consigo manter a regularidade, porque é um pouco complicado, né, com o dia a dia, mas eu gosto muito. A gente tem o privilégio. Ouço muito, né? Não, pô, vocês têm toda uma equipe aqui, né? Pra mim fica um pouco mais complicado, mas eu sou fã. Inclusive, como eu te comentei, eu vim pra cá da Assembleia ouvindo um dos episódios e eu sou o Fábio Osterman, eu tenho 37 anos, sou porto-alegrense, sou formado em Direito pela URGS, mestrado em Ciência Política pela PUC, sou... Pelo menos é o que diz minha carteira de trabalho, sou professor universitário, mas atualmente eu sou um dos 55 deputados estaduais do Rio Grande do Sul. Fui em 2018 o deputado mais votado do Partido Novo, aqui é deputado estadual, com 48.897 votos em 427 municípios. Dizem que esses números a gente nunca esquece, né? Então, falo às vezes até pra memorizar e pra relembrar o tamanho da nossa responsabilidade no dia a dia, né? Eu me envolvi com a política, eu sempre me interessei por política desde cedo, mas eu não tinha especialmente a aspiração de ser político. Eu via a política como algo, um terreno lamacento, um terreno inóspito para pessoas que tenham valores éticos mais sólidos, mas em determinado momento da minha vida eu comecei a perceber que se eu não me envolvesse mais a fundo, eu iria carregar comigo um sentimento de frustração muito grande ao longo da minha vida e comecei gradualmente a me envolver um pouco mais ao longo da minha vida. Eu fui um dos fundadores do Partido Novo aqui no Rio Grande do Sul em 2013 e a partir dali comecei a me envolver a sério na política. Então tenho aí cerca de 8 anos de política, de trajetória política. Fui candidato à Prefeitura de Porto Alegre em 2016, que foi um período que me trouxe muitas reflexões, inclusive me ajudou a compreender boa parte do repertório de políticas públicas de saúde, do não tão vasto repertório de políticas públicas de saúde que eu tenho, mas me ajudou a entender um pouquinho melhor a partir de uma pessoa que a única experiência em saúde era frequentar eventualmente um hospital, um consultório médico, que é algo que eu fiz pouco também na minha vida, porque felizmente nunca tive nenhum problema mais sério de saúde e na minha família também não tive um histórico muito grande disso, mas me deu essa boa experiência. Em 2018 fui candidato a deputado estadual e me elegi e hoje estou lá na Assembleia. Inclusive, eu não sei quando é que vai ao ar esse episódio, mas no dia 28 de outubro estarei fazendo 1000 dias de mandato. 1000 dias. Então acho que deu pra responder as duas aí, pagar esses 2 pedágios aí, né? Com certeza. Foi baratinho. Mas deixa eu cavocar um pouquinho, porque eu gosto da história das pessoas. Claro. Em algum momento, o Fábio Osterman, seja criança, seja durante a graduação, instalou alguma coisa nele, eu imagino, que gerou essa incomodação, que gerou esse medo da potencial frustração e não seguir uma carreira pública representativa. Em que momento foi isso que você enxerga que você decidiu e por quê? O que fez, de fato, você procurar essa vida? Quando eu ingressei na Faculdade de Direito da URGS, eu ingressei pensando, assim como vocês quando ingressam na medicina, pensam já, imagino, em alguma especialidade médica que te leva a querer fazer medicina, eu entrei pensando em ser juiz ou promotor, né? Porque eu imaginava que era uma posição que me possibilitaria fazer o bem, ajudar as pessoas, etc. Só que conforme eu fui me aprofundando em como funciona o nosso sistema jurídico, em como funcionam as nossas instituições, eu comecei a perceber que eu não estaria necessariamente fazendo bem e que eu estaria muitas vezes sendo um operador e um artífice de um sistema que carrega consigo diversas injustiças. E percebi que talvez não fosse o caminho que me faria mais feliz. E comecei a estudar melhor de que forma eu poderia mudar as coisas e empenhar mais a minha energia e a minha disposição nisso. Ao longo da faculdade, felizmente, tive a possibilidade de estagiar em lugares diversos, em ter diversas experiências em projetos de extensão, em fazer, inclusive, cursar outros cursos. Eu comecei a cursar economia no meio da faculdade de Direito também, que sempre foi uma paixão que eu tive por uma questão de curiosidade, porque acho que a economia, ela complementa outras
ciências pelo seu potencial explicativo sobre a natureza humana e sobre os fenômenos que nos circundam, né? Então, eu acho que o estudo da economia é importantíssimo para qualquer profissão, para que a gente entenda como funciona, especialmente, o processo de mercado no qual todos nós atuamos, todos nós influenciamos e somos influenciados. Mas eu comecei, e acho que a minha inspiração de me envolver com a política veio disso, dessa frustração com o status quo, com como as coisas são, e obviamente eu busquei entender as coisas, estudei direito, economia, política, história, para buscar compreender realmente a razão do porquê as coisas eram como eram. E eu, assim como tu, suponho, tive boas oportunidades na minha vida de estudo, de realização pessoal, mas sempre me incomodou o fato de eu ter essas oportunidades e a maioria das pessoas não terem oportunidades próximas às minhas, né? Eu tive a oportunidade de estudar numa universidade pública, paga pelo pagador de impostos, em que lá eu via no dia a dia o contraste do privilégio. Deixa eu até citar um caso que foi, acho que, um dos grandes divisores de água na minha formação ideológica, digamos assim. Quando eu ingressei na faculdade, eu tinha um viés um pouco mais à esquerda, né? Só que eu sempre fui bastante reativo à defesa dos privilégios corporativistas que, infelizmente, ainda permeia boa parte da esquerda brasileira. E eu, à época, estudava direito e passava o dia na universidade e comia no RU, que custava R$1,30, mesmo preço que custa hoje. Não sei se tu estudou na URGS também. Não estudei, mas eu frequentava. Então, assim, o mesmo preço que é até hoje, salvo engano. E era o mesmo preço desde sempre, desde o início do Plano Real, era R$1,30. E eu já ouvia o debate lá sobre a necessidade de a reitoria atualizar esse valor para, vai lá, R$2, R$2,50. E eu, me parece fazer sentido, né? Porque eu, apesar de ser de esquerda, eu não era burro. Eu entendia que esse dinheiro vinha de algum lugar, ele não brotava do céu. O subsídio que todos nós estudantes tínhamos direito, e na realidade do direito da URGS, que eram estudantes de classe média alta de todo o estado, aquilo me chamava a atenção. Olha, e eu comecei a defender aquilo. E comecei a ser visto como um corpo estranho entre os meus colegas de esquerda, que falavam, não, mas que absurdo, é um direito, a gente faz jus a esse direito. Poxa, mas a gente tem direito que a faxineira terceirizada, que cuida da limpeza aqui, que diferentemente de nós não pode comer no RU, na época não podia, agora acho que pode, mas na minha época não podia, aquela subsidia a nossa refeição. Será que não faz mais sentido, talvez, expandir o acesso de pessoas carentes da comunidade universitária a uma refeição a um valor mais subsidiado e nós pagarmos mais e daqui a pouco até fazermos um esforcinho mais para, por meio de um subsídio cruzado, pagar um pouco mais e ajudar a manter o restaurante. Mas na esquerda, em geral, é muito mal visto alguém que começa a fazer contas, né? E começa a avaliar o custo de oportunidade envolvido ali. E aí eu comecei a ver que, poxa, talvez eu não seja de esquerda, porque esse pessoal de esquerda, eles dizem que lutam pela justiça social, mas para eles o pobre é uma figura mítica e abstrata que eles dizem defender, mas na prática se utilizam do poder do Estado e do aparato estatal para manter submetidos a uma condição de opressão. Aí eu fui compreendendo mais como funcionava a economia, compreendendo melhor também as limitações da política e me descobri um liberal, ali pelo 2º, 3º ano de faculdade. Sabe que um dos pontos que tu trouxe, eu acho interessante porque tem relação direta com o que a gente viveu na pandemia, né? Tem a frase famosa, né, que não basta ser, tem que parecer ser, né? Acho que a gente vive uma inversão, né, atualmente. Só basta parecer ser. Pois é. A impressão que eu tenho atualmente é que nós temos quase uma feira de virtudes. Todo mundo expõe a tua virtude lá, fala, essa aqui é minha virtude, olha como ela é importante, olha como eu sou justo, como eu sou correto. E a gente escolhe qual compra, né? Olhando na bancada. Isso me incomoda profundamente, eu sei que incomoda muitas pessoas, porque o que acontece com isso é que a gente acaba inibindo mudanças de verdade.
Eu imagino que esse incômodo que tu teve, quase todo mundo tem. Praticamente todo mundo tem. É a ditadura da sinalização de virtudes, né? Em que essa sinalização abstrata, sem um compromisso ético de verdade, que importa em tomar atitudes práticas no dia a dia para mudar as coisas, acaba valendo mais, né? Se tu botar uma hashtag lá e dizendo sou contra a violência contra a mulher, sou contra o racismo, parece que o problema está resolvido. Parece que o mundo está salvo, pelo menos por aquele dia. E isso acaba nublando o julgamento e afastando realmente da resolução dos problemas, que obviamente são muito mais complexos. Né? E essas pessoas que se rendem a essa visão fácil são pessoas que querem salvar o mundo e amar a humanidade, mas não querem arrumar o próprio quarto e não querem ajudar o seu semelhante que está ali na esquina passando uma dificuldade, ou uma pessoa na sua família que às vezes está passando uma dificuldade, ou um colega de faculdade que está com algum tipo de dificuldade, né? Então, porque obviamente é muito mais fácil amar, eu não sei de quem é essa frase, acho que talvez seja do Pondé, é muito mais fácil amar a humanidade do que o vizinho. Porque exatamente isso que eu sinto, assim, você citou o incômodo que você teve, que algo te incomodava e você precisava fazer alguma coisa a respeito. A impressão que eu tenho é que todos têm isso em relação a algum ponto. Eu, por exemplo, como profissional de saúde, eu tenho um grande incômodo em relação às travas do sistema, sejam burocráticas, sejam de falhas estruturais, e eu sei que o médico, o profissional de saúde, ele tem que dar esse passo, fazer essa transição, sair do vitimismo e ir pro protagonismo. Como a pessoa que está incomodada com algo, independente do lado, posição ideológica que ela tem, como ela consegue fazer essa transição que aqui você fez, mas eventualmente outras pessoas que nos ouvem também fizeram? Como a gente sai dessa posição de vítima de algo que a gente não concorda para ser protagonismo da mudança? Olhando de fora, obviamente, né? Eu não sou médico e nem vivo diariamente os desafios da profissão, mas me parece que a profissão médica no Brasil, ela está submetida, de certa maneira, a uma construção cultural que foi a ideia de que a medicina é um direito, aliás, a saúde é um direito e a medicina é um instrumento desse direito, e que não pode ser reduzida à mercantilização, né? Esses signos que a esquerda acaba colocando e que acabam limitando o espaço de discussão, inclusive. Isso acaba, obviamente, limitando o potencial da medicina. A imensa maioria dos médicos que eu conheço são pessoas extremamente empreendedoras, além de que, obviamente, né, na média, muito mais inteligentes do que outros cursos, em boa parte porque o vestibular costuma ser bastante difícil, né? Mas, infelizmente, como existe uma série de amarras a que tu fez menção aqui, por exemplo, algo similar ao que se tem na carreira advocatícia, por exemplo. O médico não poder anunciar de forma mais clara os seus serviços, precificando de forma mais aberta e oferecendo os seus serviços de forma mais comercial, como fazem outros. Eu não acho que isso seria uma diminuição do valor da profissão, mas sim uma valorização dos profissionais. E, inclusive, abriria melhores oportunidades para os profissionais iniciantes. Sabe que esse ponto de publicidade médica, inclusive foi tema de um episódio nosso aqui, tá mais um para eu ouvir, então. Tá muito, qual é o número desse episódio? Acho que é o 3 ou 4, né, Cris? O Cris vai nos salvar aqui, como sempre. A gente conversou aqui com uma advogada e com um especialista em marketing sobre os limites da publicidade médica. A impressão que eu tenho, tá? É que são dois fios que vão ter que se encontrar. As regras, que são extremamente rígidas, e muitos profissionais que não têm a menor noção do que estão fazendo com o nome e com a profissão. Mas esses profissionais, eles vão ser submetidos à régua do mercado, né? Eles vão... E por isso que é importante entender, né? Toda profissão vai ter profissionais que vão queimar o filme. Mas é importante que eles queimem o seu próprio filme. Isso acontece em todas as posições. Mas é também uma escolha que a comunidade médica vai ter que fazer, né? Porque manter uma postura de uma profissão sacrossanta, né? Imune a eventuais movimentos de mercado, não me parece que é uma opção razoável e que vai ser sustentável ao longo do tempo. A gente está vendo agora, por exemplo, muitos médicos em redes sociais fazendo sucesso, etc. Eu acho que até um movimento interessante, mas eu acharia mais interessante ainda se os médicos pudessem ter mais do que redes sociais, seus sites, os seus instrumentos próprios de divulgação, e encontrar os seus próprios meios comerciais de fazer isso, de encontrar
seus clientes de uma maneira mais eficiente, porque estou convencido de que isso geraria um acesso mais facilitado e mais eficiente à saúde, né? Que eu não vou chamar de direito à saúde. Isso faria com que os pacientes encontrassem melhor médicos que estão ao seu acesso, porque hoje, como é que um paciente encontra o médico? Ou é recomendação de alguém, ou o cara vai lá e entra no guia do plano de saúde. Não. É o que eu faço, por exemplo. Se é uma área que eu acho que eu tenho alguma indicação, eu procuro. Se não é uma área que eu não tenho indicação, eu vejo qual é o médico que é mais ou menos perto do meu trabalho, da minha residência, e vou lá. Mas não me parece a melhor maneira. Eu já caí em muita fria e já dei muita sorte também. De por acaso encontrar um bom médico sem nem saber. Sim. Isso não me parece a maneira mais eficiente de o paciente ter atendido as suas necessidades e de o médico prestar o seu serviço também, né? Sem dúvida. E o acesso à saúde, que a gente está dizendo aqui, num momento específico de acesso à saúde. Sim. De quem tem esse privilégio, né? Essa possibilidade de pesquisar e procurar o melhor médico. Exato. Quando a gente fala de Brasil e um dos sistemas públicos... Vai no posto de saúde e é o médico que tem. O médico, quando tem. Quando tem. E o que eu acho interessante a gente conversar... Nosso sistema público de saúde é um dos mais complexos e enormes do mundo. E na grande maioria dos sistemas bem estabelecidos, eles são baseados numa atenção primária forte, né? Atenção primária, que é o que vai prevenir, o que vai reduzir gastos, o que vai garantir acesso à saúde na população. Você teve 1000 dias agora comemorando, né? Dia 28. E, olha, praticamente metade acho que foi na pandemia, né? Se não metade, a gente tá fechando. Mais ou menos. Acho um pouquinho mais da metade, inclusive. Vamos primeiro falar, eu queria ouvir de ti, porque é muito importante, é aquilo, né? A relação, às vezes, com o político, a gente tem dificuldade de entender qual é a melhor forma dela funcionar, né? Acho que a melhor forma é cobrando. Exatamente, conversando e trazendo pra realidade. Sim. Quais foram as maiores dificuldades que tu teve nesses 1000 dias? E dentro delas, assim... Quais tu relaciona mais com a pandemia? Quais você relaciona que existiam a parte da pandemia e vão continuar existindo? Porque eu não tenho dúvida que não é fácil esse mundo que tu vive. Assim, quando eu assumi meu mandato, eu não fui pego de surpresa com os desafios que aconteciam ali, né? Porque eu vinha estudando muito, modéstia à parte, eu me preparei bastante para esse desafio. Eu tive uma oportunidade que nem todos têm, que é de ir me preparando gradualmente para isso, né? Inclusive para a própria exposição pública. Algo que eu já participava de debates públicos, eu já me envolvia, como eu mencionei, eu fui candidato a prefeito em 2016, que foi um aprendizado incrível, em termos de até a própria estrutura emocional para encarar os desafios ali e até, inclusive, aprender a lidar com a frustração. Porque, obviamente, eu sabia que eu não ia me eleger em 2016, mas eu esperava ter uma votação maior. E eu montei uma estrutura de campanha bacana e consegui comunicar com muita gente, mas daí nas últimas 2 semanas comecei a ouvir gente falando que, cara, gosto muito das tuas propostas, te acho super preparado, mas é que tu não tem chance, né? Então eu vou votar no candidato A, B ou C. Isso deve ser muito difícil ouvir. Mas foi um exercício importante também de aprender a lidar com a frustração, né? E acho que isso me preparou para o que viria depois de eleito, porque o dia a dia lá não é fácil. E assim, eu até brincava, assim, né? Eu acho que eu vou mandar fazer uma plaquinha e botar na porta do meu gabinete, que é aquele símbolo que tinha no inferno do Dante Alighieri, né? Deixar toda a esperança do lado de fora, porque aqui dentro é uma barra pesada. Porque se começa a perceber lá que, poxa, beleza, no discurso todo mundo quer o melhor pro Rio Grande do Sul, mas basta vir a primeira pressão ou vir a primeira oportunidade que metade já se bandeia para um outro lado, e daí vem uma corporação organizada e consegue mobilizar e fazer uma pressãozinha, um barulho ali, os caras já abandonam a visão daquilo que é melhor para o Rio Grande do Sul, porque eu fui eleito, assim, eu não fui eleito para representar a classe médica, os advogados, os professores, os porto-alegrenses, né? Eu fui eleito, olha, eu sou deputado estadual do Rio Grande do Sul, eu preciso pensar no que é melhor pro Rio Grande do Sul, preciso defender as reformas, preciso defender a priorização dos serviços que são as atividades essenciais. Não vou me pautar por pressão de sindicato, pressão de região específica, etc, né? Até tive esses dias conversando com o prefeito de uma região aí e perguntei para ele: prefeito, o que o senhor acha sobre esse pedágio que vai ser instalado na rodovia aqui perto da outra cidade dele? Olha,
Eu acho ótimo, porque vai prejudicar aquela cidade e vai melhorar a minha. Falei, pois é, né? Por isso que é bom. O prefeito defende o interesse da cidade, o deputado estadual tem que defender o interesse do estado, né? Enfim, mas assim, no dia a dia lá... mas eu percebi também, o grande aprendizado desses quase 1000 dias de mandato é que dá pra fazer diferente, e a gente não pode aceitar esse discurso de que é assim, sempre foi assim e vai seguir sendo assim. Infelizmente, ao longo da nossa vida, foi assim porque não havia gente suficiente que tivesse disposição moral e a compreensão sobre os dilemas e os desafios para poder dizer não. Mesmo que eu seja atropelado nessa votação, mesmo que eu seja vaiado na rua nunca me aconteceu, xingado na rua, esse tipo de coisa, assim, mais no plenário, assim, quando ia os sindicatos de servidores públicos lá, e chamavam, e viravam as costas, etc. Mas eu sempre vi isso como um reconhecimento do meu trabalho. Mas, por mais que aconteça esse tipo de coisa, é importante que a gente saiba de que lado a gente tá, o que a gente defende e o que nos trouxe pra lá. Eu acho muito perigoso pessoas que são eleitas sem saber o que vão fazer lá, ou sem ter a clareza própria do que vão fazer lá. Claro que pior ainda são pessoas que têm a clareza de que vão lá defender interesses escusos, né? Que acontece, infelizmente. Pessoas que são eleitas prometendo favores específicos aos quais deputados e mandatários em geral acabam tendo acesso, porque realmente a gente decide sobre coisas muito importantes. A gente decide os rumos de setores, a gente decide o rumo das vidas de muita gente, né? Nessa próxima terça-feira, por exemplo, a gente vai votar o plano de carreira do Poder Judiciário. Isso impacta a vida de dezenas de milhares de servidores estado afora, e de suas famílias. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nisso e entender que a gente não pode simplesmente ceder aos interesses pessoais de alguma pessoa. Então eu busco sempre também refletir sobre quanto vai custar isso que eu tô votando, quem paga a conta e a quem beneficia. E fazendo esse tipo de reflexão, a gente busca ter uma conduta sempre responsável. Com frequência, vai olhar o placar lá numa sessão da Assembleia e a votação é 50-2, 51-2, 48-2. E tu vai ver os dois votos geralmente são dos dois deputados do Novo. Porque a gente parte do pressuposto, eu e o Giuseppe Riesgo, meu colega, a gente parte do pressuposto claro de que a gente tá lá pra fazer o que é certo, mesmo que a gente esteja sozinho, porque quem tá sozinho, mas tá ao lado das suas convicções e ao lado daquilo que a gente considera o interesse público, não vai estar sozinho, né? Então, e a votação em plenário não é um jogo de futebol que tu tem que estar no time vencedor, tu tem que estar no time que tá fazendo o que é certo. Mesmo que tu seja derrotado por uma goleada, pra mim, humilhante é abrir mão das suas ideias, dos seus compromissos, dos seus princípios, pra defender uma coisa simplesmente pra ir com a maioria, né? E acho que no Brasil, historicamente, faltou isso. Porque faltou também um esforço da sociedade civil e não só compreender os desafios que estão postos aí. É por isso que a gente é um país, como diz o Luiz Felipe Dávila, cientista político que está construindo uma pré-candidatura pelo nosso partido à presidência. O Brasil, ele é vítima do patrimonialismo, do corporativismo. Qual é o outro C que ele fala que a gente é vítima do PCC? Meu Deus, eu postei isso esses dias e esqueci o terceiro C. Mas assim, o patrimonialismo, que é essa visão de dificuldade de separar o que é público do que é privado, o que são interesses públicos e interesses privados, é um problema crônico do Brasil. E o corporativismo que domina a nossa política, infelizmente, por um motivo básico, né? Porque o pessoal que está no dia a dia pensando em como é que vai pagar as contas, como é que vai cuidar da sua vida, cuidar da sua família, não vai ter tempo para se organizar, para ir a Brasília, conseguir fazer lobby e conseguir um privilégio específico. Mas o cara que vislumbra a possibilidade de conseguir por meio da política esse lucro político, o cara vai até o fim. O cara vai fazer e vai constituir uma instituição e vai fazer um lobby muito pesado, porque ele sabe que a renda dele vai depender disso. E por isso que no Brasil a gente tem hoje um processo de dominação da maioria silenciosa pelas minorias barulhentas. Sabe que isso tu comentou da minoria? Tem um economista que ele tem um gráfico X sobre Y básico, que é a lei fundamental da estupidez humana, que ele divide os 4 quadrantes entre os canalhas,
que são as pessoas que têm benefícios próprios em detrimento da sociedade, os sábios, que são os que têm benefícios próprios e geram benefício para a sociedade, os estúpidos, que são os que geram malefício para a sociedade, malefício para eles mesmos, e os ignorantes, que são os que geram malefício para eles próprios e para a sociedade. E ele divide isso, esses 4 quadrantes, e ele reflete sobre e deixa bem claro isso. Qualquer país, e o nosso em específico, ele é dominado por poucos canalhas que se aproveitam de diversos estúpidos, suprimem os sábios. E tiram a vontade de participar, né? O Nelson Rodrigues diria que os idiotas vão vencer porque são maioria, né? Ó, o terceiro C é o clientelismo. Como pude esquecer? Uma das bases da nossa política que a gente vê bastante lá na Assembleia, inclusive, né? As práticas clientelistas. Inclusive, assim, uma coisa que é importante de a gente entender é que o potencial para mudar as coisas é muito grande, basicamente porque a maioria dos deputados não tem uma opinião forte em relação aos grandes temas. Temas como privatizações estatais, hoje foi inclusive selada e batido o martelo da venda da Sulgás, uma das estatais que a gente ajudou a privatizar ao longo dessa legislatura. Deputados não têm grandes visões, por exemplo, sobre teto de gastos, que é uma proposta de minha autoria que tramita na Assembleia. A gente deve aprovar, acho que até o final do ano, uma proposta de teto de gastos para o Rio Grande do Sul, para limitar o crescimento da despesa. Os deputados não têm grandes opiniões sobre temas que a população não compreende tanto. Eles têm grandes opiniões sobre o quê? O deputado que foi eleito pela indústria tem grande opinião sobre o interesse da indústria. O deputado que foi eleito pelo Noroeste Gaúcho tem grandes opiniões sobre o interesse do Noroeste Gaúcho. Então, a partir do momento que a gente consegue arregimentar, por exemplo, eu sou hoje presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, que é uma das frentes mais ativas lá e que tem enfrentado várias broncas, e eu percebi que havia a possibilidade de... É o Suco de Brasil o nome dessa exato, frente, assim, né? O que a gente tem muito é privilégio no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu digo isso, é um negócio meio politicamente incorreto, mas muita gente acha que a corrupção é o grande problema. Os privilégios têm um impacto fiscal muito maior do que a corrupção, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado que obviamente tem seus casos aí de corrupção, especialmente nos municípios, alguma coisa no estado, eventualmente até aparece na Assembleia, mas o grande problema, o grande câncer das nossas instituições são os privilégios. Mas o que eu estava dizendo antes é que boa parte dos deputados são eleitos em cima de pautas clientelistas e corporativistas. Mas há um espaço bastante interessante para construir grandes mudanças a partir do fato de que eles não têm opiniões muito fortes a respeito desses grandes temas e, felizmente, há um movimento cada vez maior da sociedade em defesa dessas pautas. Por exemplo, o próprio Simmer se envolveu em torno de uma pauta que foi uma das pautas mais importantes desse ano, que foi a volta às aulas, que é uma pauta que interessava a imensa maioria dos gaúchos, só que as pessoas que eram afetadas diariamente não tinham a capacidade de aglutinação de esforços e de mobilização para conseguir convencer a Assembleia e o governo disso. Começou como um esforço solitário meu e de alguns outros deputados, mas poucos realmente se envolviam, botavam a cara a tapa, se dispunham a brigar com o governador, como eu briguei, inclusive. Minha relação com o governador piorou muito naquela época. A gente tem uma relação cordial, mas naquela época a gente teve que subir o tom, porque a gente estava sem aulas no estado, por conta de uma imposição sem sentido. E isso mostrou que, mesmo sendo a maioria da população que queria a volta às aulas, mesmo que eventualmente tivesse que fechar outras atividades, a gente não conseguia destravar aquilo. Mas felizmente FEComércio se uniu, Simmer se uniu, tive muito apoio nas redes sociais, muita gente passou a me acompanhar a partir de lá e dar força nisso, e isso começou a mostrar para outros deputados que, opa, essa pauta tá pegando tração, acho que eu vou pegar, e daí outros deputados começaram a fazer cards nas suas redes sociais falando eu apoio a volta às aulas, eu apoio não sei o quê, né? E ali a gente começou a perceber, opa, a gente tá vencendo essa briga. E aí finalmente a gente venceu. Por quê?
com o apoio da sociedade, com a mobilização da opinião pública, que é algo que me parece que é razoavelmente novo no Brasil a partir do advento das redes sociais. Então, enfim, eu sou um entusiasta disso e é uma das coisas que me faz ser otimista em relação ao futuro da política no Brasil. Eu não acho que nem o pessoal mais à esquerda, eles acreditam numa sociedade hiperpolitizada, uma sociedade em que tudo seja deliberado por meio de assembleias, né? O que o PT tentou fazer aqui em Porto Alegre por meio do orçamento participativo, todo mundo decide a vida de todo mundo. Eu não acho que esse seja o caminho. Acho que o caminho é a gente limitar a atuação do Estado, limitar o tamanho da intervenção do Estado nas nossas vidas e organizar os bens públicos por meio da democracia representativa. Mas para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir dar 2 passos para trás reduzindo o Estado, nesse momento da história do nosso país, do nosso Estado, a gente precisa dar um passo para frente para avançar e se envolver com a política e tirar poder das mãos dos políticos. Pode até ser meio paradoxal vocês ouvindo aí um político falando isso, mas eu entrei na política justamente para fazer isso, para tirar poder das mãos dos políticos, inclusive dos meus próprios, e devolver para a sociedade. Porque, cara, a gente tem que respeitar a liberdade individual, a gente tem que respeitar a livre associação das pessoas em comunidades, em associações, em organizações laborais, enfim, e que elas definam seus próprios rumos desde que não interfiram em direitos e liberdades de terceiros. Eu acho que essa é a base de uma sociedade harmônica, é assim que funciona mundo afora e é a única maneira de a gente conseguir pacificar o Brasil. Perfeito. Nesses 1000 dias, alguma história específica que tenha te marcado, que tenha feito você pensar assim, de duas uma, o que eu tô fazendo aqui, ou ainda bem que eu tô por aqui? Cara, não, mas aí, bicho, aí daria... Cada dia lá é um aprendizado. Cada dia lá é uma nova lição. Em termos de relações humanas, em termos de compreensão sobre como funciona o Estado, como funciona a política, mas a cada dia eu reforço ainda mais a minha percepção de que a gente precisa reduzir a atuação e interferência do Estado na vida das pessoas, porque a forma como se toma decisões lá, infelizmente, é uma forma absolutamente displicente, é uma forma absolutamente... é uma forma muito pouco refletida. Eu não tenho interesse em atacar colegas, enfim, que acho que estão lá e estão cumprindo seus mandatos a partir da votação da população. Eles têm tanta legitimidade quanto eu para estar lá. Mas a bancada do Partido Novo, desde o início, a gente buscou se equipar. A gente não tem cabos eleitorais espalhados pelo Estado, pagos, por exemplo, mas a gente tem uma equipe técnica qualificada. Por quê? Porque a gente está ciente do desafio que a gente enfrenta lá no dia a dia. Nós somos 2 dos deputados mais jovens da Assembleia, estreantes, e que se propõem a não só tocar suas próprias pautas, mas fazer também um trabalho de fiscalização e ousar votar contra projetos do governo, projetos de outros deputados, o que é algo bastante novo lá, né? O pessoal até achava muito estranho. Como assim? Vocês vão votar contra esse projeto? Mas todo mundo vai votar a favor? Vão votar contra esse projeto? Mas é um projeto bom, é um projeto que vai beneficiar tal setor. Sim, mas vai beneficiar tal setor, mas vai prejudicar todo o resto. E os outros deputados estão cansados. Quando eu começo com esse discurso, eles já falam assim, lá vem o Fábio de novo. Eu digo, pessoal, apesar das boas intenções desse projeto, é importante analisarmos as consequências. Porque as consequências na prática valem mais do que as boas intenções. Até porque a gente tá cansado de ouvir que de boas intenções o inferno supostamente tá cheio, né? Mas assim, tem sido um aprendizado imenso lá e acho que a grande lição que a gente tem lá do dia a dia é o fato de que, olha, se a gente não tivesse lá ia ser muito pior. A gente perde com muita frequência, a gente toma, como eu disse antes aí, de 50-2, 48-2 com muita frequência, mas a gente com frequência vence e com frequência evita que o mal seja maior. A gente já conseguiu barrar muito projeto que teria um impacto desastroso para o nosso estado. Acho que o mais evidente deles é o pacote de aumento de impostos que o governador propôs no final do ano passado e que começou com uma insurreição da nossa bancada, a gente começou a fazer mobilizações estado afora e começamos aos poucos a infectar outros deputados, a insuflar associações comerciais, associações variadas, e isso começou a contaminar, apesar de a imprensa não comprar
comprar a nossa pauta, a gente começou a fazer essa mobilização pelas redes sociais e na prática acabou evitando que os gaúchos tivessem que pagar um aumento permanente de 2,6 bilhões de reais por ano. Que seria algo significativo. Agora, em 1º de janeiro, a gente vai ter uma redução das alíquotas do ICMS, né, dos atuais 30 para internet, energia elétrica, combustível para 25, e dos atuais 17,5 que estavam 18 ano passado para 17 dos bens gerais. E vários projetos de deputados lá que no dia a dia a gente conseguiu barrar. Tem um curioso. Uma deputada propôs um projeto que concedia desconto em restaurantes para pacientes bariátricos. Eu não sei qual é a tua especialidade médica. Eu sou internista. Então... Mas enfim... Mas convivo. O pessoal... que, obviamente, são pessoas que, por recomendação médica, inclusive, precisam comer menos. E essa deputada teve a ideia de propor um projeto que obrigasse os restaurantes a dar desconto para esses pacientes. E enfim, se tu quer obrigar os restaurantes a darem desconto para um segmento específico de pessoas, porque que tal se as pessoas frequentarem restaurantes que cobram aquilo? Não seria mais justo do que impor? E uma série de... todo dia lá, o bolso do pagador de impostos e a atividade do empreendedor gaúcho tá a risco por propostas que tramitam na Assembleia. Todo dia passa alguma coisa lá. E esse foi um dos projetos que a gente conseguiu barrar. A gente conseguiu... Esse aí, especificamente, eu consegui barrar em primeiro lugar, sendo derrotado na Comissão de Economia. Fui o único voto contra. E aí esse projeto é ruim demais, não vou ficar calado. Eu fiz uma thread no meu Twitter que bombou e alguns deputados começaram a se manifestar, eu votei a favor, mas eu não concordo com o projeto, não sei o que e tal. E aí, ao fim e ao cabo, a deputada ficou tão constrangida que ela falou, não, eu vou deixar o projeto parado. Rede social se transformou num canhão, Rede social é um canhão. Um outro projeto... E vários projetos deixam de andar por lá também, porque, felizmente, eles às vezes percebem que, esse projeto, a bancada do Novo vai incomodar. Então deixa eu buscar uma construção. Já se criou uma cultura, então. Deixa eu buscar uma construção aqui e ver uma maneira de ou pegar eles desprevenidos, o que raramente acontece, porque a gente sempre vai na sessão. Não existe uma sessão em que a nossa bancada não está presente. A gente não tem o costume de faltar às sessões e a gente... Por isso que eu comentei, né? A gente faz questão de, mesmo que a gente saiba que a gente vai ser derrotado, a gente tem que votar certo. A gente tem um compromisso com o nosso eleitorado e com as próximas gerações, com as próximas legislaturas que vão vir, de defender o que é certo, fazer o que é certo ali, mesmo que a gente esteja sozinho. Acho que isso é o que há de mais valioso. O fato de que nós temos mandatos e nossos mandatos, eles são independentes, mas a gente tem que cumprir com aquilo que nos trouxe lá. E eu, pessoalmente, eu não me elegi fazendo promessas. Né? Quem via meu panfleto de campanha, se tu é de Porto Alegre, tu talvez tenha chegado a ti o meu panfleto de campanha, porque a gente rodou bastante essa cidade e a região metropolitana, não tinha promessas. Nem as propostas. As minhas propostas eu deixei no meu site. Porque eu sei das dificuldades de aprovar propostas, né? O que tinha no meu panfleto eram os meus valores e os meus compromissos. Que eu acho que é o mais importante que um político tem que levar consigo. Ele saber o que ele defende, quais são os valores que norteiam a atuação dele e quais são os princípios dos quais ele não vai arredar pé. Porque em termos de questões, passa por um julgamento de viabilidade política, de circunstância, e aí coisas podem mudar. Mas em termos de valores, a gente não pode estar transigindo de acordo com a direção que o vento sopra. A gente está entrando agora em período eleitoral. Já entramos praticamente. Ano que vem é ano eleitoral, ano importante eleitoral pós-pandemia. Para mim, as promessas em saúde que são feitas são as mais moleza de ser feita. Por quê? Porque a população comum não sente a repercussão dessas promessas não sendo cumpridas. Se eu prometo que vai aumentar o atendimento na atenção primária e não aumenta, ninguém se lembra e ninguém sente isso no dia a dia. Nesse período eleitoral que nós estamos entrando, já estamos nele, na verdade. Pós-pandemia, o que você acha que a gente pode esperar? O que você, pelo menos, e o grupo que você convive estão se preparando para ver? Eu sou pessoalmente um pouco pessimista em relação às eleições presidenciais, mas eu sou otimista em relação às eleições para os parlamentos Brasil afora.
Porque eu percebo e acompanho o Brasil afora que há uma mudança significativa no perfil de pessoas que estão entrando na política. Antigamente, pessoas como nós não entravam na política, porque a política era um terreno sujo, a gente não tinha de onde participar. Hoje tem gente, Brasil afora, em partidos variados, se envolvendo com o debate de políticas públicas em um nível mais elevado, buscando avaliar consequências, buscando construir políticas públicas baseadas em evidência, e isso é um avanço importantíssimo no debate. E o debate de saúde é um debate muito permeado por demagogias. Seja pela incompreensão do fato de que os recursos públicos são finitos, que isso é... O Thomas Sowell é um economista americano, provavelmente conhece, ele costuma dizer que a primeira lição da economia é a escassez. Não se pode ter tudo. E a primeira lição da política é ignorar a primeira lição da economia. Infelizmente, isso está mudando. Eu percebo que há uma mudança, assim, pelo menos de posição no paradigma básico da visão da política. Eu não diria que a política brasileira está virando mais à direita, porque eu acho que esse movimento pendular de direita e esquerda varia muito em relação à situação do governo atual. Por exemplo, a gente está diante de um governo que, enfim, tem tido na melhor das hipóteses, tem sido um pouco decepcionante, né? E isso está fazendo com que a esquerda cresça um pouco. Mas mesmo a esquerda está percebendo que é difícil argumentar e sustentar algumas posições suas antigas, como estatização de empresas, como irresponsabilidade fiscal, esse tipo de coisa. O próprio debate que a gente está tendo hoje sobre teto de gastos, o governo federal está tendo que fazer um somebody love aí para poder furar o teto, mudando o marco temporal da análise ali, né? Mudando de junho, julho para janeiro, para poder pegar um IPCA mais alto e poder pegar uma correção do limite do teto maior. Isso é algo que não acontecia no passado recente, né? Quando eu comecei a me interessar por política. Isso não eram debates que existiam na sociedade. E acho que isso mexe também com o advento das redes sociais, né? Porque, claro, criam o desafio de as pessoas saberem filtrar. Né? Porque é tanta informação que o jovem hoje... ele deve ter um pouco de dificuldade. Eu em parte sou grato por eu não ser tão jovem e não ter nascido no meio das redes sociais, porque eu acho que assim deve ser difícil fazer um tipo de filtro de informações e de inputs positivos e negativos que se recebe quando se é muito jovem. Por isso que eu quando eu tiver filhos, eu vou ter um controle muito próximo da forma como meus filhos se relacionam com redes sociais, porque redes sociais têm um potencial imenso, e a própria internet, tanto positivo quanto negativo. Mas eu busco ver o copo meio cheio em relação à política, porque permite que as pessoas tenham acesso a mais informações. Por exemplo, uma pessoa em qualquer canto do Brasil em que ela tenha acesso a um plano de internet básico, pode entrar no Spotify, no Google Podcasts e tá ouvindo essa nossa conversa. Inclusive, quem estiver ouvindo aí de Brasil afora, me segue nas redes sociais, aí me manda uma mensagem dizendo se gostou, dizendo se não gostou, se discorda, se só falou groselha, porque eu gosto bastante também de aproveitar essas plataformas para poder falar com mais pessoas do que eu poderia presencialmente. Eu viajo bastante estado afora, claro, busco estar por dentro e conhecendo as circunstâncias de todo o estado. Visitei incontáveis hospitais estado afora, visitei incontáveis escolas estado afora. Semana passada eu estava visitando, por exemplo, o terreno onde vai ser construído um presídio em Carazinho, onde não vai ser construído um presídio, porque é uma mobilização da comunidade também. Acho que é importante estar viajando, mas as redes sociais nos permitem que às vezes até eu tô viajando, por exemplo, tava indo pra Carazinho e tava conversando com uma pessoa de Caxias. Daqui a pouco tô indo pra Pelotas, tô conversando com uma pessoa de Cruz Alta. Ou tô em Porto Alegre, como eu tô essa semana, e tô ao mesmo tempo conversando e prestando contas no meu mandato pra pessoas que estão nos cantos variados, né? Então tem essa proximidade. A própria pandemia normalizou um pouco isso. Exato. Então se bem que eu não aguento mais live, né? Muito bom estar aqui. Ninguém aguenta mais. Muito bom estar aqui, inclusive, presencialmente, batendo esse papo aqui, porque é absolutamente diferente, né? Mas é fato que se desenvolveu. Nunca foram criados tantos podcasts, nunca foram feitas também muitas lives que certamente ajudaram muitas pessoas a se qualificar, a melhor se conhecer ou mesmo a se divertir de uma forma mais acessível e barata, né? Então, acho que a tecnologia tem um papel
importantíssimo. E eu costumo dizer, assim, o Brasil é um país que está praticamente estagnado em termos de renda per capita ao longo das últimas décadas. Infelizmente, pela nossa indisposição em fazer reformas que melhorem o nível de capital humano do nosso país, que aumentem a produtividade da nossa gente por meio da educação, por meio de investimentos em capital. Mas eu digo que, na pior das hipóteses, o Brasil vai sim ser um país mais próspero por conta do desenvolvimento da tecnologia. Não tem como não ser. A não ser que a gente sofra um cataclisma, um apocalipse nuclear, alguma coisa assim que obviamente não vai acontecer. E já basta a pandemia, né? Então já basta a pandemia. Né? E a pandemia foi muito triste e muito dura para muita gente. Né? Muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu fonte de renda. E na Assembleia a gente teve que ajudar a barrar, inclusive, aumentos do setor público, né? Que é o único segmento da sociedade que não perdeu um centavo. Porque, infelizmente, o STF caneteou e proibiu que houvesse redução de salário mesmo com redução de carga horária. E a elite do funcionalismo tentou, por diversas oportunidades, aumentar seu próprio salário, né? E boa parte da população aí passando maus bocados. Inclusive, eu cheguei a sugerir dentro da Assembleia que os deputados abrissem mão de parte do seu salário, mas acabei tomando um abafa tão grande ali que botei na ponta do lápis e falei, cara, não vai valer a pena aqui. E se só eu doar, vai ficar uma demagogia barata aqui que não vai ter um impacto e vai acabar me inviabilizando também com os meus pares. Deixa eu seguir construindo as outras pautas aqui, que é isso, né? Mas eu sou um otimista em relação ao futuro do Brasil e da humanidade. Então, isso, em parte, também isso explica o fato de eu ainda estar na política, né? Depois de 1000 dias de mandato. E uma pandemia. E uma pandemia no meio. Eu acho que a gente precisa dos otimistas, né? Eu busco me descrever como um otimista racional, ou seja, eu não acho que a gente vive num mundo de Pollyanna, num mundo em que tudo é colorido, etc. Mas eu procuro encontrar na realidade fundamentos racionais para embasar o meu otimismo. E o fato é que a humanidade tem sim melhorado muito. Sem dúvida. Muito. O próprio desenvolvimento da medicina demonstra muito claramente isso. A vida das pessoas hoje, especialmente das pessoas mais pobres, é inegavelmente melhor do que era anos atrás, décadas atrás, para não falar de séculos atrás, né? Porque tem muita gente que fala assim, não, porque a Revolução Industrial trouxe a exploração do trabalho pelo capital e empobreceu as massas. Isso é uma bobagem que, infelizmente, ainda se aprende em certos livros de história e que não condiz com a prática. A própria Revolução Industrial, que foi um dos grandes avanços capitalistas ao longo da história, foi um dos maiores processos de integração dos mais pobres a um nível de vida maior. Isso o próprio Karl Marx reconhecia nos seus escritos, que nunca tinha havido um avanço tão grande no nível de vida dos mais pobres como houve na primeira Revolução Industrial, que ele presenciou em loco. Fábio, fantástico. Muito obrigado. Só eu falei, cara. Não te dei muito espaço para fazer perguntas. Eu trouxe vários pontos aqui para falar sobre saúde também. A gente acabou entrando em questões outras aí, mas... A ideia é a gente falar do que a gente gosta. Bom, se não foi suficiente, quer dizer que a gente vai ter que voltar aqui outra vez pra gente terminar a nossa conversa. Não, gosto de várias outras coisas, mas sem dúvidas a política é um tema absolutamente apaixonante. Acho que se o cara não gosta disso... acho que assim, na política tem dois tipos de pessoas que acho que conseguem ficar na política e conseguem avançar. Pessoas que são movidas por propósito ou pessoas que são movidas por interesses escusos. Se tu não é movido por nenhum dos dois, tu é uma pessoa que caiu por acaso, tu não aguenta o dia a dia. Porque um dia a dia é uma carga horária extenuante. Tem muita gente que diz que porque político trabalha pouco. Podem trabalhar errado. Podem trabalhar fazendo coisas que não interessam ao interesse público, mas eu não conheço nenhum político que trabalha pouco. Né? E eu, pessoalmente, busco trabalhar bastante para fazer aquilo que eu acredito e ciente da responsabilidade que eu tenho. Eu não sei se tu chegou a ouvir nosso programa inteiro. Se você ouviu, você sabe que eu minto em todos os episódios, porque eu falo que é só um pedágio, né? Tem o pedágio final, que quem é convidado escolhe a música que a gente finaliza o programa. Então, escolhe a música. Daí qualquer música também. Posso checar no Spotify aqui e ver o que... Vou ver minhas últimas músicas curtidas aqui no Spotify
E pra daí, sugerir alguma. Queria te agradecer muito. Eu te espero outra vez aqui pra gente falar Prazer. de novo. A gente pode prometer uma pauta e falar de outra aqui, não tem problema nenhum, que importa que a gente consiga conversar com tranquilidade. E agora, se tu quiser deixar a rede social, onde as pessoas podem te seguir, falar contigo e algum recado final que tu tenha pro pessoal. Bom, pessoal, para me encontrar nas redes sociais é bem fácil, só procurar pelo meu nome, Fábio Osterman, com 2 N's no final. Em praticamente todas as redes, meu arroba é Fábio Osterman, exceto no Facebook, porque alguém pegou, acho que talvez para querer me vender no futuro, mas eu não vou pagar. Então, meu Facebook é Página do Fábio. E, enfim, estamos aí na luta, tentando ajudar o nosso estado a sair dessa situação. Felizmente, temos colhido bons resultados aí. E, enfim, um abraço aí para todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Muito bacana a gente poder bater esse papo. Pô, o tempo passou voando, né, cara? O Hipocast é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Com produção de Flávio Valente e Renata Simi, captação e edição de Cristiano Oliveira. Muito obrigado por mais uma vez nos acompanharem e até a semana que vem.